Eleito em 2011 como uma das 7 maravilhas gastronômicas de Portugal, o pastel de Belém é uma das mais populares especialidades da doçaria portuguesa. Venha ver comigo. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Quem vem a Lisboa não pode deixar de provar o pastel de Belém, o verdadeiro, porque aqui, na antiga confeitaria de Belém, que se encontra a receita original, guardada às 7 chaves. Comigo hoje o Sr. Miguel, que faz parte da gerência aqui da loja. Sr. Miguel, bem-vindo. Obrigado, bem-vindo também. Então, esta receita desses pastéis é original. Há quantos anos é que existe aqui a pastelaria? Os pastéis de Belém estão aqui neste espaço desde sempre, desde a sua fundação em 1837. Portanto, fazemos este ano 175 anos que estamos aqui na antiga confeitaria de Belém. E a receita não mudou esses 175 anos? Não, a receita mantém-se original. Esse tem sido um dos princípios básicos para o sucesso desta casa, que é manter a receita original e manter os processos de fabrico também o mais artesanais possíveis. Os pastéis continuam a ser fabricados à mão, um por um, e esse é um processo que nós nunca vamos querer abandonar. Impressionante. O movimento aqui é impressionante. O pessoal me disse que agora está meio devagar, né? Mas quantos pastéis vocês sabem que vendem por dia aqui? Sim, nós vendemos uma média de 20 mil pastéis por dia. Naturalmente, há alturas do ano em que há menos movimento, como agora, por exemplo. A média anual anda nos 20 mil, se bem que há dias em que conseguimos chegar aos 40, quase 50 mil num dia, mais na altura do verão ou quando são feriados importantes aqui na zona de Belém. Bem, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Bem, mais que eu tento explicar o sabor e a textura e a consistência desse doce, não há palavras para descrever. Se você quiser realmente entender o pastel de Belém, você precisa fazer o seguinte: experimentá-lo. Da mesma maneira, não há palavras suficientes para expressar a alegria e a paz em ter Jesus na minha vida. É algo que não pode ser explicado, mas pode ser experimentado. Eu o convido hoje a experimentar a Jesus. Ele é a realização de tudo que você sempre sonhou. Jesus é o Messias. Em continuação ao nosso último programa, vamos voltar às profecias do Antigo Testamento para vermos as evidências de que Jesus é o prometido de Deus. O homem em que nós temos que colocar a nossa esperança. O homem em que você tem que depositar a sua fé. Os profetas disseram, ele é nascido em Belém, de uma virgem. Existe algo estranho a respeito do seu nascimento. Ele é um judeu da tribo de Judá. Ele tem que ser um homem que, quando acusado e enfrentado, ele não se defende. Ele morre com os ímpios, mas é tratado como um homem rico por homens ricos. Se ele não preencher todos esses detalhes, se ele não cumprir todos esses detalhes, ele não é o Messias. Então não é digno da nossa esperança, da nossa fé. Mas existe mais detalhes ainda. Vocês estão comigo ainda? Ou estão com muita fome? Zacarias 11. Começando no verso 12. Eu lhes disse, se vos parece bem, dá-me o meu salário, e se não, deixa-o. Pesaram, pois, por meus, salário
30 moedas de prata. Então, o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Leem comigo, tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Todos devem saber que Jesus foi traído por Judas por quantas moedas de prata? 30. Não 29, não 31, 30. Tinha que ser 30 moedas de prata. Se o Messias fosse traído por 29 moedas de prata, ou 31 moedas de prata, ele não seria o Messias. Quem sabe, o homem mais surpreendido naquela noite que Jesus foi julgado foi Judas. Judas assistiu todos aqueles acontecimentos e Judas, eu creio, estava esperando que num minuto Jesus levantasse o seu braço e chamava aquele poder que Judas tinha visto, aquele poder que acalmou os mares, ou aquele poder que ressuscitou os mortos. E Judas esperava que Jesus ia exercer esse poder e colocar todos os seus inimigos no chão. Mas ele viu que uma sentença de morte foi pronunciada sobre Jesus Cristo. E Jesus não fez nada. Judas anunciou isso. Ele assistiu isso. Ele viu. Ele está com aquelas 30 moedas de prata na sua mão. Ele corre ao sumo sacerdote e ele diz: solta-o. Solta-o. Eu traí sangue inocente. Judas, a Bíblia diz, pega aquelas 30 moedas de prata. Aquelas 30 moedas de prata que agora são um horror na sua mão. Ele joga essas moedas no chão, no mesmo local onde ele tratou da traição e do preço, que ele negociou o preço da traição. O relato bíblico diz que ele saiu daquele local e encontrou uma árvore e lá ele se enforcou. E aquelas moedas agora estão lá na casa de Deus no chão. O que fazer com essas moedas? Um dos sacerdotes diz: vamos colocar as moedas de novo na caixa do tesouro. E o sacerdote diz: não toques nesse dinheiro. Isso é o dinheiro da traição. E a Bíblia diz que eles pegaram aquelas 30 moedas de prata e compraram um campo de um oleiro, onde os desconhecidos e os pobres podiam ser enterrados. Exatamente do jeito que a Bíblia disse. Com as 30 moedas de prata, um campo do oleiro foi comprado e lá os desconhecidos e os pobres da sociedade seriam enterrados, preenchendo, cumprindo todos os detalhes da profecia. Com todas estas evidências, eu não tenho outra resposta a não colocar a minha esperança naquele homem que foi traído por 30 moedas de prata. Mas quem sabe isso nos leva à parte mais interessante de todas essas profecias. Todos nós, desde criança, aprendemos o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Um dos salmos que não é tão bem conhecido é o Salmo 22. O Salmo 22 sempre fica na sombra do Salmo 23. Deixa eu ler para vocês um pouquinho do Salmo 22, vocês me permitem? Verso 1. Meu Deus, por que me abandonastes?
E alguém está me escutando e diz, eu acho que ele leu a parte errada. Porque não foi isso o que Jesus disse na cruz. Quando Jesus estava na cruz, a Bíblia não diz que ele clamou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonastes? Exato. A pergunta é, onde é que será que Davi pegou essas palavras? Eu acredito que essa aqui é uma profecia. Eu acredito, de todo o meu coração, que Davi foi levado em visão profética e Davi se colocou aos pés da cruz de Cristo em visão profética. Escutou Jesus na cruz dizer, meu Deus, por que me abandonastes? E essas palavras fizeram uma impressão na mente de Davi. E ele escreveu no Salmo 22 essas mesmas palavras. Eu acredito isso, de todo o meu coração. Que ele foi levado profeticamente pelo corredor do tempo e Davi estava lá, à cruz de Cristo, profeticamente, em visão, e viu a crucifixão de Jesus Cristo. E escutou essas palavras. E ele anotou essas palavras para que você que está buscando, quem é que eu devo colocar minha esperança? Onde é que eu ponho? Põe na minha conta bancária, põe no meu emprego, põe no meu país, põe na minha força, na minha inteligência, na minha sabedoria. Possam saber que a sua esperança tem que ser colocada que naquele homem que foi traído por 30 moedas, que ao pendurado entre dois ladrões, clamou, meu Deus, por que me abandonastes? Havia uma música que nós costumávamos cantar lá no Canadá, não faz muito tempo que eu não sei se aqui em Portugal vocês cantam, estavas lá ao pregar em meu Jesus, né? Eu creio que Davi estava lá. Eu creio que Davi assistiu. Por quê? Como é que eu tiro essa conclusão? Verso 16 do mesmo Salmo. Vejam aqui verso 16. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros. E o quê? E rasgam o quê? As minhas mãos e os meus pés. Neste mesmo capítulo, neste mesmo Salmo 22, Davi nos diz que as mãos de Jesus e os pés de Jesus foram rasgados. Em inglês nós usamos a palavra pierced, perfurados. E este versículo para mim diz que Davi foi levado profeticamente aos pés da cruz. Por quê? Ele foi dado uma visão da crucifixão de Jesus, para que você possa saber que aquele que eles rasgaram as mãos e os pés é o homem em quem você tem que colocar a sua esperança e a sua fé. Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos antes de Cristo. Todas as nações têm tido uma maneira, uma forma que eles usavam para executar os criminosos. Alguns usavam a forca, alguns franceses usavam a guilhotina, tinha a câmara de gás, mas foram os romanos que pegaram a crucifixão e popularizaram a crucifixão como maneira de crucificar os criminosos. Era a maneira mais dolorosa, mais envergonhosa para matar alguém. Então vocês estão pensando, mas e o que isso tem a ver com o Salmo 22? Aqui vem. Davi morou quando?
1000 anos antes de Cristo. Qual é a data que a história diz que Roma foi fundada por 2 generais, Rômulo e Remus? O ano é mais ou menos 752, eu acho, 52, antes de Cristo. Estão me seguindo? Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. Roma foi fundada, cidade de Roma, 750 antes de Cristo. 250 anos antes de Roma ser uma aldeia. Davi já disse a maneira que o Messias ia morrer, eles iam rasgar as suas mãos e os seus pés. E esse detalhe ele nos dá, para que você saiba que aquele que pendurou numa cruz com as mãos e os pés rasgados, que clamou, meu Deus, por que me abandonastes? Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus, Ele é o qual nós temos que colocar a nossa esperança. Todos sabem o que aconteceu aos pés da cruz, verso 18, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica fizeram o quê? Deitaram sortes, todos os detalhes. Se eles não tivessem deitado sortes com respeito à túnica de Jesus, eu não seguiria Jesus, porque ele não seria o Messias. Porque o Messias, eles têm que lançar sortes com a sua roupa. Lançaram sortes à roupa daquele que, pendurado numa cruz, com as mãos e os pés rasgados, dizia em alta voz, meu Deus, por que me abandonastes? Está tudo lá em um salmo. Tem muito mais, mas o tempo já nos passa. Tem muitas mais evidências, mas nós não temos mais tempo. Você está buscando hoje alguém em quem você tem que colocar a sua esperança. Se você está sentado numa igreja, num comboio, num avião, e alguém se vira para você e diz, como é que você sabe? Por que só Jesus? Por que é que vocês cristãos insistem que é só Jesus? Vocês já sabem por quê. Alguém me disse no outro dia, não sei se é verdade, que desde a criação do mundo já habitaram na terra 150 bilhões de pessoas. Não sei se é verdade, se não importa para mim. O cético, o ateu, o agnóstico, o incrédulo diz, mas como é que vais encontrar uma pessoa só, entre os 150 bilhões de opções? Então imagine que eu tivesse um computador aqui, um computador grande, e dentro desse computador tivesse 150 bilhões de opções. E eu fizesse uma busca entre essas 150 bilhões de opções. E eu colocasse lá os parâmetros da busca e dissesse, estou procurando um homem que nasceu em Belém, judeu da tribo de Judá. Algo estranho a respeito do seu nascimento. Ele morre com ímpios, mas é tratado como um rico. Ele é traído por 30 moedas de prata. Ele tem as suas mãos e pés rasgadas. Ele clama, meu Deus, por que me abandonastes?
eles deitam sortes com respeito à sua roupa. E eu dissesse a esse computador, busca agora, nessas 150 bilhões de opções, uma pessoa que preenche, que cumpre todos esses parâmetros. E apenas um nome vai aparecer. Apenas uma pessoa vai aparecer. Jesus de Nazaré, o carpinteiro. Ele é o Messias. Coloque 200 bilhões de opções, nada muda. Se quiser, coloque 1 bilhão de bilhões de opções, nada muda. Existe apenas um. Jesus Cristo, o carpinteiro de Nazaré. É nele que você tem que colocar a sua fé. É nele que você pode encontrar esperança. Nem um profeta anunciou a chegada de Confúcio. Nenhum profeta anunciou a chegada de Buda. Maomé está morto. E você pode visitar os seus restos mortais lá em Meca. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês nesta manhã. Se Maomé não conseguiu resolver o problema da morte para si mesmo, como é que ele vai resolver para você e para mim? Existe apenas um túmulo que está vazio hoje. É o túmulo daquele pobre pregador, aquele carpinteiro de Nazaré, Jesus Cristo, o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu tenho falado à sua mente, deixa eu falar ao seu coração. Qual é o problema? Qual é o problema? Por que você ainda não entregou a sua vida por completo a esse Jesus? Por quê? As evidências que nós apresentamos nesta manhã da Bíblia, será que elas não são evidências boas? Eu sei que deve ter na audiência aqui, que está nos assistindo, advogados. Advogados, deixa eu apelar para vocês. As evidências apresentadas hoje, será que num tribunal não seriam aceitos? Não são evidências boas? O problema não são as evidências? O problema não é no Messias, ele é perfeito. O problema não é a Bíblia, o problema não é Jesus. O problema somos nós. O problema é o nosso coração. Nós temos dificuldade em seguir alguém que diz, pega a tua cruz e carrega. E segue-me. Nós temos dificuldade em colocar os nossos propósitos, os nossos sonhos, as nossas vontades em segundo lugar e colocar Ele em primeiro lugar. Essa é a dificuldade. A dificuldade é que nós amamos o pecado demais. E nós achamos que nós podemos viver a vida com os pés em dois campos. Um pé no mundo do pecado e um pé no mundo de Jesus. E ele disse, ou aqui ou lá. Você tem que escolher. E como ministro do Evangelho, eu não ia cumprir a minha missão e o meu chamado, se eu, nesta manhã, antes de terminar, não desse a oportunidade a alguém dizer publicamente, eu quero esse Jesus para mim. Este foi mais um programa da série Contagem Decrescente para a Vida. Uma série gravada em Lisboa e em vários sítios de Portugal.
Gostaria de mais uma vez lembrar do nosso website, estaescrito.ca. Lá você pode assistir os nossos programas, fazer um pedido de oração e até mesmo fazer a sua doação para o nosso ministério. Bem, pela graça de Deus, eu espero encontrá-lo no próximo programa. Daqui de Belém é tudo para hoje. Mas lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.